muitos influenciadores, né, eles trouxeram essa ideia também de que a pandemia veio para nós raciocinarmos, né? Para nós tentarmos tentarmos não, naturalmente com tudo que aconteceu, para a gente refletir. Muito obrigado. Então, nesse sentido, eu não sei se esse tema é pesado para vocês, mas gostaria de perguntar a qualquer um dos dois que quiser falar sobre isso. Todo esse raciocínio, essa reflexão, trouxe algum pensamento que até então não existia? É muito amplo, né? É muito vasto, acredito eu, as reflexões e os pensamentos num momento tão difícil, tão polêmico, tão dúbio, porque nós temos aí vários grupos, os que acreditam, os que não acreditam, os que criticam, os que apoiam, os que #fica em casa, não, vou morrer de fome. Então, assim, são como tudo nessa vida, é muita coisa. Então, não dá para você dizer, não surgiu nenhum tipo de pensamento diante desse cenário. Claro que surgiram vários pensamentos, acredito eu. Eu até costumo falar, os maridos descobriram que têm esposas e as esposas descobriram que têm maridos. E mais, o casal descobriu que tem filhos e que eles não são os santinhos que são dentro da sala de aula, porque os pais falam assim, ele não faz isso em casa, agora ele está fazendo. Então, assim, agora ele está realmente entendendo quem é o filho dele, principalmente dentro da sala de aula. Não estou falando isso nem como professora, eu estou falando como mãe mesmo, que eu também tenho. E além de professora, você pode falar a respeito disso, pelo fato de também ser enfermeira e estar na linha de frente de toda essa situação, né? Sim. Então, tem algumas pessoas que acreditam no conceito de lugar de fala, então acho que é interessante te ouvir nesse sentido, não é, Coutinho? Sim, com certeza. Desde o início, muito antes disso estourar aqui no Brasil, eu já temia isso, e muito antes da minha pessoa falar sobre isso, meu pai falou sobre isso. Meu pai disse eles deveriam impedir o carnaval por conta dessa doença e tal. E assim, me levou a uma reflexão que nem eu havia pensado. Então, quando eu vi os primeiros casos mais próximos, eu falei, pai, realmente você tem razão. E meu pai não é uma pessoa estudada. Meu pai estudou até a 4ª série do fundamental, né? Mas é uma pessoa que assiste jornal, que tem, claro, um conhecimento de vida muito grande, tem uma inteligência, né, de vida muito, muito respeitável. E realmente, de fato, no início todo mundo riu, principalmente porque eu fui atrás de paramentação para mim, pessoal, comprar, que a instituição não fornecia. E assim, a gente foi até, eu e mais 2 pessoas, nós fomos alvos de bullying, de risada, de muitas outras coisas que aconteceram. E ainda hoje a gente tem colegas que falam, para, isso é uma bobagem, isso é uma bobeira. Colegas no caso da própria enfermagem. Da própria enfermagem, colegas da enfermagem, sem dúvida. Sobre isso que você está falando, eu presenciei um pouco, principalmente na questão da paramentação, né? Era realmente muito... não é engraçado esse tipo de coisa, mas era diferente. Ver uma pessoa realmente... A gente não deixa de pensar, nossa, como que a pessoa vai conseguir trabalhar com isso, né? Quando você observa alguns tipos de paramentação que a pessoa deveria usar, e que foi o seu caso, que você foi atrás, né? Para tentar se precaver, era uma paramentação parecida com aquelas astronautas, roupas de usina nuclear, era muito interessante, né? E olha só, outra coisa que você falou que me chamou a atenção foi, no caso... pessoas que também estão na linha de frente, como você, e têm opiniões diversas. Sim, o ser humano é interessante, assim, né? Você já continua, eu fiz essa leve incursão para falar sobre uma coisa também, né? Pegando o gancho de tudo que você está falando, que é a respeito que as pessoas hoje em dia, elas têm uma noção de que é muito fácil você chegar à verdade. E não é bem assim, porque, por exemplo, igual você estava comentando, você, junto com os seus colegas, que são tão capacitados quanto você, chegaram a conclusões diferentes. Sim. Olha que interessante.
né? E que vivem a mesma realidade. Olha só, com a mesma vivência, chegaram a conclusões pensamentos, né? atitudes, né? Bem diferentes. Estamos num momento em que eu acredito que 50% dos colegas que trabalharam comigo já contraíram o vírus. Tivemos algumas perdas muito próximas. Dentro da unidade, no caso. Não dos colegas, mas dos parentes, pais, assim, foi... Até no início, assim, foi muito chocante, porque aí você para... Caraca, mano, o negócio é feio mesmo, né? E você vê um colega perder pai e mãe, tipo, o pai morreu hoje, a mãe morreu sábado que vem. E é muito complexo. Você Como pira. que é essa história? O pai... O pai, não sei se foi a mãe, se foi o pai que morreu, e no sábado seguinte morreu a mãe. E o irmão internado, né, assim, grave também. E é uma família de 4 pessoas. Então, você para, assim, você começa... Meu Deus, né? E eu não me vejo sem minha mãe, já comecei a desesperar. Pô, minha mãe já é cardiopata, tem um monte de coisa. Aí eu não ia na minha mãe, criticava todo mundo que ia lá com medo de trazer essa questão toda, porque a gente não tem, né, literatura, não tem coisa muito... fortes, é tudo suposições. Hoje já tem muita coisa, mas lá no início era tudo assim, eu vou contrair pelo Wi-Fi, né? Uhum. Porque assim, todo mundo já estava nesse nível já, fazendo meme. E realmente o negócio é altamente contagioso. Exatamente. Você acabou de assistir aos melhores momentos, os cortes do programa Marmelada Podcast. E caso você queira assistir ao programa inteiro, na íntegra, sem cortes, o link estará na descrição.